Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Durante muito tempo, o sonho humano em busca da realização estava relacionado com o ser. Era convenção social a compreensão de que, para alcançar uma realização, era necessário ser um bom profissional, ser uma boa pessoa, ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, ser um bom filho. E na vida cristã era necessário ser um bom cristão. Mas os tempos passaram e o pensamento de muita gente muda. É claro, não de todos. E se tornou comum a compreensão de que para alcançar a realização pessoal, não é tão importante ser, mas é importante ter. Ter uma estabilidade financeira, ter uma boa conta bancária, ter um bom carro. E assim, a vida é construída com base no ter. Mas visto que tanto o ser como o ter exige trabalho, geralmente exige trabalho, e exige também tempo, as pessoas nos nossos dias, de maneira geral, querem algo mais fácil. Por isso se tornou também comum nos nossos dias a vivência de um outro estágio. O estágio que se vive hoje já não é mais aquele na busca do ser, do ter, para alcançar uma realidade pessoal. Hoje as pessoas estão vivenciando mais a aparência do que o ser e o ter. Porque a aparência não exige tanto trabalho, não exige tanto tempo, e há alguns aspectos, algumas características que facilitam o desenvolvimento da aparência na vida humana, na vida social. Temos, por exemplo, a facilidade do crédito, que acaba financiando em muito a aparência. O cartão de crédito, as várias prestações, as várias possibilidades de financiamento vão financiando a aparência e facilitando as pessoas a apresentarem algo que no fundo elas não possuem. Mas a mídia também acaba favorecendo isto. Essa semana mesmo, a Lisa, minha filha mais velha, disse: pai, senta aqui. A minha filha mais nova, senta aqui, vamos fazer uma Photoshop do senhor. Aí começa, tira a gordurinha aqui, tira a gordurinha ali, né? Melhora aqui, melhora ali. E de repente eu olhei e falei: sabe que esse negócio fica bom mesmo?
né? Lá estava o pastor parecendo um jovem lá com 20 e poucos anos. Mas o problema é a aparência, né? É só aparência. A insatisfação com o que nós temos e com o que nós somos pode nos direcionar em duas vertentes. Pode nos direcionar a um trabalho sério e árduo, com vistas à mudança do que somos e do que temos. E isso é positivo. É claro, irmãos, que há situações na nossa vida que não são para a mudança. E nós precisamos também aprender a aceitação e a gratidão a Deus pela maneira que Ele nos fez. Mas aquilo que pode ser mudado, em termos do nosso caráter e até mesmo das nossas posses, o caminho estabelecido pelo Senhor é o trabalho sério, não é? Árduo. E precisamos ir em busca das mudanças. Agora, o grande problema é quando nós caminhamos rumo a uma posição mais cômoda, porém enganosa, que é vivermos de aparência. E meus irmãos, este mal, o mal da aparência, bate também às portas da vida cristã. Bate às portas da vida cristã, porque a tendência social acaba se estendendo também à própria vida religiosa. E não são poucos os cristãos que acabam caminhando e sendo levados por esta onda da aparência. Não pensemos, irmãos, que seja um fator exclusivamente moderno ou pós-moderno, porque nos tempos bíblicos já havia aqueles que viviam de aparência. O Senhor Jesus teve dificuldades com os fariseus, inclusive os chamando de túmulos caiados, exatamente porque na aparência era algo maravilhoso, bonito, mas lá no interior estava tudo podre. O Senhor Jesus teve dificuldades também com multidões que se aproximavam dele e queriam as bênçãos, bênçãos e bênçãos, mas não queriam relacionamento de fé e de obediência com ele. Os apóstolos tiveram dificuldades porque deles se aproximaram pessoas que queriam ter o poder que se manifestava na vida deles, mas não queriam o Cristo ao qual eles serviam. Tudo, irmãos, cultivado pelo sentimento, pelo desejo da aparência. O chamamento nesta noite, irmãos, é para que todos nós, diante de Deus, da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, possamos examinar a nossa própria vida. Irmãos, eu creio que um exame sério das nossas vidas vai nos levar à mesma prática daquele publicano que orava e batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Mas se nós orarmos nesta noite como publicano, isto será maravilhoso. Não podemos orar como o fariseu que se vangloriava da sua aparência. Por isso, diante deste texto bíblico, onde o Senhor Jesus fala a respeito de dois construtores, um construtor construiu preocupado apenas com a aparência, o outro construtor construiu preocupado com a verdade, com a segurança. O Senhor Jesus retrata as realidades humanas e nos chama a fazermos uma avaliação das nossas vidas espirituais. E assim sendo, nessa noite eu convido os irmãos para juntos pensarmos
pensarmos sobre os perigos da vida de aparência. Os perigos de uma vida de aparências. O primeiro perigo que nós queremos ressaltar aqui é este: a aparência revela, mas não supre as necessidades comuns. Os dois construtores aqui, neste texto, retratam a humanidade com distintas construções. Todas as pessoas estão construindo na vida moral, na vida espiritual. Todos nós estamos construindo individualmente, estamos construindo a nossa família, estamos construindo o nosso nome, estamos construindo a nossa vida diante de Deus. Portanto, todos nós somos construtores. Os dois construtores deste texto bíblico, aquele que se preocupou com a aparência e aquele que se preocupou com a construção verdadeira, eles estavam no mesmo lugar. Portanto, pessoas que se relacionam, que frequentam os mesmos ambientes, que às vezes moram na mesma casa, podem ter construções totalmente distintas. Mas é interessante observarmos, irmãos, aqueles dois construtores tinham o mesmo desejo. Os dois queriam construir. E mais que isso, os dois possuíam as mesmas necessidades. Os dois precisavam de casa. Os dois precisavam de segurança, de um lugar para abrigar a família, onde pudessem desfrutar de segurança e de paz. As necessidades deles eram comuns. Meus irmãos, as necessidades da humanidade são comuns. São comuns. A aparência revela que as necessidades são comuns. Entretanto, as aparências não podem suprir estas necessidades comuns. Nós olhamos as pessoas de uma maneira geral. Existem distâncias gritantes entre as pessoas, distâncias econômicas, distâncias culturais, distâncias sociais, distâncias físicas, distâncias até de idade. Mas, meus queridos, estas distâncias que separam as pessoas, estas distâncias gritantes, entram em silêncio no cemitério, ou mesmo na cremação. Estas distâncias tão gritantes entram em silêncio. E diante deste silêncio, ouve-se apenas um grito. O grito que perduram as mesmas necessidades, porque todos necessitam de uma vida eterna, todos necessitam de uma segurança eterna, todos necessitam de uma paz eterna. Estas necessidades permanecem na vida de todos. Um daqueles construtores preocupou com uma construção aparente. Ah, meus amados, este construtor não teve as suas necessidades latentes supridas. O outro construtor construiu com segurança, com verdade, e as suas necessidades foram supridas.
O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, falou a respeito dos homens pós-modernos. O apóstolo Paulo foi como se ele estivesse olhando a humanidade hoje. E ele falou a respeito daqueles que negam o poder de Deus, que estão construindo na aparência. E ele disse o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Invadem a casa de pessoas honestas, de pessoas que saem da igreja sem reverência. E o apóstolo diz assim: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Meus amados, a aparência revela, mas não supre as necessidades comuns. Porque as pessoas que vivem uma vida cristã apenas exterior, apenas aparente, no fundo essa pessoa está dizendo: eu preciso de Deus, eu preciso de segurança, eu preciso me firmar, eu preciso de paz. Mas enquanto ele viver de aparência, as suas necessidades não vão ser supridas. Mas aquele que constrói com segurança em Cristo Jesus, as suas necessidades vão ser supridas, porque o Deus da glória supre estas necessidades. Portanto, a aparência revela, mas não supre as necessidades comuns. Um segundo perigo da aparência é que a aparência abre mão do seguro em prol do quê? Abre mão do seguro em prol do mais fácil. Construir com segurança, nós temos muitos engenheiros aqui, que, é claro, poderiam falar com muito mais propriedade, mas construir com segurança é um tema bastante considerado, infelizmente nem sempre praticado, mas construir com segurança é uma necessidade para o bem dos operários, para o bem da obra, para o bem de todos. Cavar na areia, à beira d'água, sem a tecnologia de hoje, seria muito mais fácil do que cavar na rocha. Porém, o item segurança ganharia nota 0. O seguro mesmo seria construir na rocha, mas isto exigiria estudos preliminares, isto exigiria investimentos maiores, isto exigiria esforço maior, e o nécio não está afim de dedicar maiores estudos, tempo e nem recursos nessa construção. Meus irmãos, o Senhor Jesus está retratando aqui aquelas pessoas que ouvem o mundo, ouvem os seus próprios conceitos a respeito da vida espiritual, da fé, mas tais pessoas insensatas e nécias não ouvem a Deus.
E somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pode estabelecer a segurança, a construção segura para todos nós no campo da fé. O nécio não quer abrir mão dos seus conceitos, o nécio não quer estudar a palavra de Deus, o nécio não quer obedecer, o nécio é por demais autossuficiente para dirigir a sua vida. Mas o sábio que constrói na rocha, se coloca aos pés do Filho de Deus e aprende com o Senhor Jesus Cristo a construir com segurança, a construir na rocha. O Senhor Jesus nunca disse, meus queridos, que a vida do Evangelho seria uma vida fácil. Por quê? Aqueles que buscam a facilidade caem na aparência, mas aqueles que querem construir com segurança buscam na palavra de Deus, buscam no Evangelho. Batem no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim pecador, e glória ao Senhor, porque teu Filho Jesus pagou o preço por mim na cruz. Glória ao Senhor, porque eu sou chamado a andar por caminhos mais altos, os caminhos do Evangelho. O Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas também o Senhor Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13:44. Meus irmãos, o que Jesus diz aqui é o seguinte: significa que, quando nós entendemos o quanto o Evangelho de Jesus é precioso para nós, nós abrimos mão de tudo quanto nos amarra, porque nós achamos o verdadeiro tesouro da nossa vida. Aí nós abrimos mão da aparência e abraçamos a Jesus, seu amor, sua graça e seu poder. O apóstolo Paulo falou a respeito de várias virtudes que ele possuía, que eram aplaudidas pelo mundo. O mundo aplaudia o apóstolo Paulo antes da sua conversão em função de virtudes que ele possuía. Sua criação religiosa, filosófica, sua educação aos pés de Gamaliel. Entretanto, este homem, quando encontrou o Evangelho, ele disse que passou a considerar tudo como refúgio diante da glória do Evangelho, revelação da sabedoria de Deus para a sua alma. A aparência abre mão do seguro em prol do mais fácil. Seguro é reconhecer que somos pecadores. Seguro é confiarmos em Cristo como nosso Salvador. Seguro é buscarmos a graça de Deus para andarmos no Evangelho. Seguro é recebermos a palavra de Deus como a verdade a ditar a prática da nossa vida. Cuidado com a aparência. Um terceiro perigo da aparência: a aparência abre mão do seguro em função do mais fácil, mas também a aparência esconde a iminência da ruína. Meus irmãos, o grande problema é que a pessoa que vive uma vida de fé apenas exterior, apenas aparente,
satisfaz os olhos humanos. E fica satisfeito porque satisfaz os olhos humanos. Entretanto, a palavra de Deus afirma que vem a tempestade. Os construtores deste texto bíblico nos mostra a palavra, ambos construíram. Externamente as construções pareciam boas, nós podemos imaginar a construção sobre areia com um acabamento bom, com uma pintura. As pessoas que por ali passavam diziam: olha, essa casa ficou muito boa, essa casa está muito bonita, parabéns, você construiu uma casa muito boa, essa casa vai abrigar a sua família, você poderá morar nesta casa por muitos anos. Entretanto, a aparência esconde a iminência da ruína. Porque vem a chuva, transbordam as águas e arrastam aquela casa, porque fora construída na areia, possuía apenas aparência. Era como a figueira, cheia de folhas, mas sem frutos. O Senhor Jesus disse que foi grande a ruína daquela casa. Ninguém vive de aparência para sempre. Pode fazer Photoshop, mas os sinais dos anos vão chegar mesmo. O cobrador também, mais cedo ou mais tarde, bate à porta da casa. A mentira tem perna curta, a verdade chegará. Portanto, a aparência acaba desmascarada. E a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. E diante de Deus, que é verdade absoluta, tudo vem à tona e a nossa vida é verdadeiramente um livro aberto diante do Senhor. O Senhor perguntou: amigo, como entraste aqui? E ele entrou em silêncio, porque diante do Senhor ele não tinha respostas. Jonathan Edwards falou a respeito do pecador que vive em aparência. Ele disse: ele está sobre o inferno preso por um fio, e a qualquer momento este fio pode romper, e ninguém poderá detê-lo, ninguém poderá segurá-lo. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Provérbios 13, 9. Meus amados, se é tendência humana viver de aparência, e eu volto a dizer que, embora seja um mal pós-moderno, é um mal presente na natureza humana de todos os tempos. Nessa noite estão sobre a mesa o pão e o cálice, que nos faz refletir que o Senhor Jesus veio ao mundo, e Ele não nos amou com aparências, Ele nos amou com a vida, entregando a própria vida por nós. Ele nos amou de fato e de verdade. Ele não recusou a pagar o preço por nós, e o preço foi a própria vida. O amor de Deus é amor que age, é amor que paga o preço, é amor que se compromete, é amor que busca, é amor que muda as nossas vidas e muda o destino eterno de um pecador.
Qual a resposta nós temos diante do amor de Deus? Que Deus conceda graça a cada um de nós e que possamos dizer: Senhor, tenha misericórdia e perdoe os meus pecados, porque muitas vezes a minha fé é apenas aparente. Ó Senhor, tenha misericórdia, porque o Senhor sonda o meu coração e o Senhor sabe, ó Deus, o quanto eu preciso da Tua graça no interior da minha vida, o quanto eu preciso da Tua bênção no meu coração, o quanto eu preciso de arrependimento e fé, o quanto eu preciso de uma vida de obediência diante do Senhor. Maravilhoso é sabermos que o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, porque o Senhor quer nos colocar de pé diante dEle, e Ele verdadeiramente nos coloca de pé diante dEle, para a glória dEle. Amém.